Olá, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro Caminhos pela Umbanda. Bom, o nosso encontro de hoje eu quero iniciar agradecendo a todos vocês que ouvem os nossos encontros, desde o primeiro até este que já é o 8º encontro Caminhos pela Umbanda. Eu quero agradecer a todos vocês, de uma maneira especial aos meus irmãos na fé, aos meus filhos na fé, a todos os sacerdotes e sacerdotisas, pais e mães de santos de Umbanda, que também ouvem os nossos encontros, não só de Umbanda, mas também de Candomblé. Quero fazer aqui um agradecimento especial ao nosso produtor, Nathan Assis. Prepara com muito carinho os nossos encontros, né? Principalmente a parte técnica, prepara os textos de chamada, de divulgação, né? Então quero agradecer aqui com muito carinho, porque a gente já está no 8º encontro e eu não tive aí a oportunidade de agradecer a ele por esse trabalho, né? Então eu não faço sozinho, eu tenho essa produção por trás aqui para dar todo esse suporte para que os encontros possam acontecer de maneira bem bacana para todos vocês, tá bom? Hoje o nosso encontro está atendendo a um pedido do meu irmão em Oxalá, Marcos Martins, né? Ele sugeriu que esse encontro fosse falado sobre os ogãs, né? Que são os grandes tocadores nos nossos terreiros de Umbanda. Então, atendendo aí a um pedido, então nós vamos falar hoje sobre os ogãs. E aí eu escolhi o nome do encontro, né? Que foi Ogã Mãos de Ouro da Umbanda. É uma iluminação, né? E eu gostei muito. Ogã Mãos de Ouro da Umbanda. Então é sobre eles que nós vamos estar falando hoje. E para mim é um orgulho muito grande, viu, gente? Estar falando dos ogãs, dos tocadores de Umbanda. É um orgulho porque na minha família nós já tivemos muitos ogãs, né? Alguns não tocam mais porque mudaram de religião, outros já desencarnaram, né? Eu tenho primos que desencarnaram, eu tenho um tio que desencarnaram que era ogã também. E eu tenho uma coisa interessante para dizer para vocês. Eu sou filho de um ogã, né? Meu pai era um grande tocador de atabaque dentro do terreiro de Umbanda. E inclusive ele tinha uma frase que ele dizia muito para minha mãe de santo, né? Que era a mãe de santo dele, depois passou a ser minha mãe de santo. Porque meu pai era do terreiro ao qual hoje eu sou o pai pequeno, né? E ele dizia uma frase muito interessante para minha mãe de santo que ela depois repetia para mim. Ela falava assim: olha, quando seu pai vinha no terreiro e tinha pouca gente, ele falava assim: madrinha, vamos chamar o povo. Aí ele começava a tocar e as pessoas que moravam, né, ali próximo do terreiro ouvia o som dos atabaques e iam se aproximando, né, ia entrando no terreiro para poder participar. E é uma coisa interessante, porque na verdade essa é a função do atabaque, né? De fazer ecoar o som para que as pessoas saibam que ali tem um terreiro de Umbanda, né? Isso é muito bacana. E também é um motivo de orgulho porque os meus filhos seguiram aí dentro da Umbanda esses passos do meu pai de ser tocadores de Umbanda, né? Então eles estão aí na fase aí do aprendizado também, mas estão seguindo aí esse caminho, né? Que eu praticamente não tenho habilidade nenhuma para tocar, mas eles estão aí seguindo aí esses caminhos de serem tocadores dentro do terreiro de Umbanda, né? E isso é muito bom, muito bacana, porque eu vou falar daqui a pouco. Ser um ogã, na verdade, é ser um sacerdote também dentro da Umbanda. Para iniciar, antes de falar exatamente, né, quem são os ogãs, eu vou contar uma história que, na verdade, é uma mitologia, né? A gente sabe que as histórias dos orixás, na verdade, são mitologias e elas servem de grande aprendizado, né, para todos nós, filhos de santo.
E eu vou começar contando uma história que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Diz assim: eis que os orixás estavam reunidos em um determinado lugar para festejar, né, para se alegrar, para conversar, né, nesse determinado lugar. E Exu era aquele que tocava, né, cantava e tocava para os orixás, né? Então Exu cantava muito bem e tocava muito bem, e isso alegrava a todos os demais orixás que ali estavam naquele determinado local, né? Então eles dançavam, né, junto com os toques que Exu fazia para eles, né? E eles ali também conversavam entre eles, né? Mas isso acontecia em todos os momentos, em todos os encontros dos orixás. Mas Exu tocava demais, tocava muito, muito, muito e cantava muito assim, e muito alto, né? Tocava muito alto, o som saía muito alto do tambor e ele cantava também muito alto. E isso atrapalhava um pouco os orixás de conversar, né? Porque Exu tocava muito alto, cantava muito alto e eles não conseguiam ouvir o que o outro estava falando. Eu imagino até como nos terreiros mesmo, né? Que muitas vezes a gente está lá conversando com uma determinada entidade, determinado guia espiritual, e a gente não consegue ouvir o que o orixá está falando, né? Imagina você ali com o preto velho conversando, né? E o som tocando do atabaque, todo mundo cantando aquela corimba linda e maravilhosa, mas você não consegue ouvir direito que muitas vezes que o preto velho está falando ou qualquer um outro guia esteja falando. E às vezes também é o contrário, às vezes você fala também e eles também não conseguem ouvir o que você está falando, por causa do som alto, né? Eu imagino que tenha sido mais ou menos assim. Aí o que eles fizeram? Se reuniram e falaram: vamos conversar com Exu. Vamos falar para Exu tocar mais baixo, né? Ou cantar mais baixo, para que a gente também, não só dançar, mas que a gente também possa conversar, né? Melhor. Aí foram se reunir e foram conversar com Exu. E falaram: Exu, não tem como você, né? Cantar menos, ou então tocar mais baixo, ou algum momento você não cantar e nem tocar pra gente poder conversar? Exu olhou bem pra eles e Exu ficou bravo, ficou zangado, ficou magoado com o que falaram pra ele. Ele falou: ah, é? Quer saber? Eu não vou cantar e nem vou tocar mais. Tudo bem. Aí acabou aquele momento, chegou um outro momento do encontro, tava todo mundo lá, Exu também. Eles começaram a conversar, mas aquela coisa meio fria, né? Sem muita alegria, sem os cantos de Exu, sem os toques de Exu. Aí eles falaram: não, tá errado. Vamos conversar novamente com Exu e vamos pedir para eles tocar e cantar, pra gente poder dançar também, né? Ter momento para dançar. Aí foram lá: Exu, não tem como você cantar para nós aí, tocar, né? Exu falou: não, eu não vou mais cantar para vocês e nem vou tocar. Se aparecer alguém que queira fazer, né, tocar e cantar, eu posso até ensinar, mas eu mesmo não toco mais e não canto mais. Aí tinha um rapaz, né, que ele ouviu o que Exu falou, né? Ou se aparecer alguém, ele ensina. Então esse rapaz se prontificou e falou assim: Exu, se você me ensinar a tocar e a cantar, eu aprendo rápido. E aí eu passo a animar, né, as festas dos orixás, a cantar para eles, tudo. Exu falou: tudo bem, se você quiser eu te ensino. O nome desse rapaz era Ogã. Aí Exu falou para ele: tudo bem, Ogã, se você quiser eu ensino você a cantar e a tocar. E assim foi feito. Exu ensinou Ogã a tocar e a cantar, e Ogã passou a cantar maravilhosamente bem para os orixás, a tocar para os orixás, né? A tocar para ter um toque diferente para cada orixá. E os orixás ficaram felizes novamente, né? Porque puderam cantar, dançar e também conversar em alguns momentos, né? E foi assim que surgiu essa função dentro dos terreiros de matrizes africanas, né? Do Ogã. Então, o Ogã é aquele que exerce esta função de tocar e cantar para os orixás.
Bom, aí, em cima dessa história, né, que a gente ouviu aí, dessa mitologia, né, de Exu, a gente vai procurar entender então quem é o Ogã dentro do terreiro de Umbanda. A palavra Ogã vem de Iorubá. A gente já falou aqui em outros encontros o que vem a ser Iorubá, né, da onde surgiu, né, essas palavras em Iorubá. No encontro sobre Umbanda, né, o que é Umbanda, a gente falou bastante sobre essa questão do Iorubá, das palavras que originaram em Iorubá. E a palavra Ogã, ela também tem essa origem em Iorubá. E Ogã quer dizer Senhor da minha casa. Olha só, Ogã quer dizer Senhor da minha casa. Isso é algo muito importante, né? Para a gente poder valorizar muito esses tocadores de Umbanda que são os Ogã. Que na verdade essa originalidade da palavra está associada, ou melhor, está relacionado a Curimba, ou Corimba, como se costuma dizer, né? Que na verdade Corimba é um grupo que se reúne ali em torno dos instrumentos, né? Em torno do atabaque. São um grupo de pessoas que se reúnem em torno do atabaque. Muitos deles com outros instrumentos, que nós vamos falar também daqui a pouco, né? Para cantar e tocar para as entidades espirituais, né? Ou para os orixás, tá? Então, a palavra Ogã está associada também a essa Curimba. Então, muitos chamam, né, esse grupo todo que estão ali em torno do atabaque de curimbeiros, né? Uns chamam os Ogã de curimbeiro. Na verdade, não é só o Ogã que é um curimbeiro. Curimbeiros são todos aqueles que estão ali em torno do atabaque, cantando e tocando para as entidades espirituais, para os orixás, certo? Nas casas mais antigas de Umbanda, o nome popular dado a quem toca o atabaque, né, era tabaqueiro. Então, quem era o tabaqueiro? Era aquele que tocava o atabaque, né? Mas na verdade, a palavra tabaqueiro não vem de tocador de atabaque, né? A palavra tabaqueiro, na verdade, quer dizer um objeto que se guarda o tabaco, né? O pessoal de interior, principalmente região de Minas Gerais, né, interior de Goiás, São Paulo, utilizam o tabaqueiro para guardar o pó do fumo, né? Que na verdade nós chamamos de rapé, é chamado de rapé, né? E esse objeto ele é feito de couro, de chifre de boi, né? Então pega o chifre, esse chifre ele é queimado e ele tem todo um preparo, né? Fica até muito bonito depois desse preparo. E aí pega-se uma madeira, né? E faz dessa madeira uma tampinha para esse chifre, né? Tem todo um trabalho artesanal aí, né? Em torno de tudo isso. E aí pegam o fumo, né? Torra o fumo, moe esse fumo e torna-se aquele pó que é chamado de rapé, né? Que o pessoal de interior utilizava muito antigamente, né? Hoje não sei se utilizam tanto para quando está muito gripado, né? Que está meio congestionado, esse pó ajudava a descongestionar, né? Esse rapé. Então, esse objeto, o mais importante é que esse objeto, né? Esse chifre do boi, sim, que é o tabaqueiro, né? Que é para guardar esse rapé. Mas mesmo assim, esse nome ficou, né? Para aqueles que tocavam o atabaque, né? Serem chamados de tabaqueiro. Mas na verdade, faltou o A na frente, né? É o atabaqueiro, por causa do atabaque, né? Então, além de serem chamados de tabaqueiros, né? Depois também de atabaqueiros, também eram chamados de curimbeiros, certo?
Mesmo assim, muitos ainda falam, né, chamam os ogãs de tabaqueiros, principalmente aqueles mais antigos nos terreiros de Umbanda. Mas também pode ser chamado de tamboreiros, por causa dos tambores, né? Então, aqueles que tocam os tambores, o atabaque também é um tambor, também podem ser chamados de tamboreiro. Em alguns terreiros de Umbanda, se eu não estiver muito enganado, provavelmente no sul e na região do Maranhão também, esses tocadores são chamados de tamboreiro, ou até mesmo de curimbeiros, tá? Vai muito, lógico, né, da tradição de cada casa. Bom, aí nós temos duas perguntas que são bem polêmicas, né, dentro de religiões de matriz africana. Por exemplo, quem pode tocar esse instrumento, o atabaque, na Umbanda? Ou talvez a pergunta, vamos fazer uma pergunta de uma outra forma, né? Quem pode ser tocador ou quem pode ser um ogã na Umbanda? Deixa bem claro, né? Na Umbanda. E essa é uma pergunta polêmica. E a outra pergunta é: um ogã pode ser um médium? Né? O ogã pode ser um médium? Bom, duas perguntas. Vamos responder a primeira pergunta. Quem pode ser tocador na Umbanda? Ou quem pode ser um ogã na Umbanda? Qualquer pessoa que tenha a habilidade de tocar esse instrumento sagrado, tanto faz homens como faz mulheres. Tanto homem como mulher pode ser um ogã dentro da Umbanda. Normalmente, o ogã ele é percebido por uma entidade espiritual, tá? Normalmente, o ogã é percebido por uma entidade espiritual ou pelo dirigente da casa, que o convida para ser um ogã da casa, tá? Então, normalmente, ele é percebido por uma entidade espiritual, né? Que pode ser do dirigente ou não, ou ele pode ser convidado pelo dirigente da casa, percebido pelo dirigente e convidado por ele. Agora, a pessoa também pode se prontificar, né? Dizer, olha, eu tenho habilidade, eu gostaria de participar desse terreiro, eu gostaria de tocar, né? Sei lá, de repente ele toca em festa, né? Em algum outro lugar e gostaria de tocar, né? Dentro do terreiro. Isso pode acontecer? Pode, né? Mas primeiro ele precisa conversar com o dirigente da casa, né? O dirigente da casa vai preparar, porque uma coisa é você tocar numa festa qualquer e outra coisa é você tocar dentro de um terreiro de Umbanda, né? Então, cada casa tem a sua maneira de preparar um ogã, né? Preparar uma pessoa para ser o ogã dentro do terreiro, né? Então, tem lá os seus rituais, cada casa tem os seus rituais que devem ser respeitados, né? E a outra pergunta é se o ogã pode ser um médium. Sim, dentro da Umbanda, no terreiro de Umbanda, o ogã é um médium, né? Ele é um médium. Ele pode ser um médium de incorporação ou não, tá? Mas ele é um médium, tá bom? Então, a mediunidade do ogã, ela age de acordo com os chakras que corresponde às mãos e os braços, né? Porque ele vai tocar e os gestos que se faz com as mãos, né? Os seus toques, né? Fazem parte da comunicação direta com os guias espirituais, tá? Então, a mediunidade do ogã se dá nessa comunicação, né? No gesto que eles fazem, né? Ao toque dos atabaque, né? E que acontece essa comunicação com as entidades espirituais, tá? Essa é uma das formas. Por isso que são considerados também ogã de couro, certo? Ou então, também tem aquele... na verdade, o ogã de couro, é aquele ogã que toca, né? Muito bem dentro do terreiro. Tem ogã que só toca, né? Ele não canta, ele só toca. Mas tem aquele ogã que, além de ter essa mediunidade voltada para o toque, também tem a mediunidade voltada para a voz, né? Através dos cantos
para as entidades espirituais e para os orixás, que são chamados Ogã de canto, né? Na verdade, são essas as funções do Ogã, né? De tocar e de cantar. Assim, tem aqueles que só tocam e também tem aqueles que fazem essas duas funções, né? Duas funções, tocam e cantam para as entidades espirituais e para os orixás. O Ogã na Umbanda pode incorporar? Também pode, né? Pode acontecer, sim. Não é muito comum, não são raros os casos, né? De Ogã incorporar, mas ele pode incorporar sim, né? Ele, de acordo com o desenvolvimento espiritual, né, que ele tem ou que ele traz, ele pode sim incorporar, né? Ser Ogã é estar pronto para servir a Deus e para servir aos orixás, junto com as entidades espirituais ou com os guias espirituais, né? Ser Ogã, na verdade, é um dom divino, né? É um dom divino. O Ogã, ele se comunica com as entidades espirituais de Umbanda com a fala, né? Com os gestos, com o olhar e principalmente com o toque, tá? Então, isso é uma das grandes habilidades do Ogã, né? Que é a comunicação direta com as entidades espirituais, com os orixás, com os guias espirituais, através da fala, através do canto, através do olhar, né? No olhar ele sabe o que a entidade está querendo. Quando a entidade puxa um canto, ele sabe responder aquele canto. Por isso que é muito importante o Ogã estudar, o Ogã vivenciar dentro dos terreiros, né? Aprender com as entidades espirituais, né? Aprender com os irmãos. Compartilhar aquilo que ele aprendeu, isso é muito importante também, né? E isso faz parte do desenvolvimento espiritual do Ogã dentro do terreiro, tá bom? Sua intuição, isso é muito importante falar, né? Que a intuição do Ogã, ela floresce quando ele consegue decifrar pontos cantados pelos guias, né? E quando ele puxa um ponto direcionado para atender também a esses guias espirituais, né? Mas quando o Ogã sente a irradiação dos seus guias, né? Ele deve pedir licença à Curimba, isso para os Ogãs de incorporação, tá? Que incorporam, tá? Ele pede licença para a Curimba e se junta aos irmãos que está na gira para dar passagem para os seus guias, tá? Então, o Ogã, que é médio de incorporação, ele pode estar ali na Curimba cantando, tocando, né? Mas se ele sente a irradiação, se ele sente a energia dos seus guias se aproximando, ele pede licença para a Curimba, se retira daquele espaço ali e vai se juntar aos irmãos que estão ali naquela corrente de incorporação para dar passagem para os seus guias, tá? Bom, tem casos até, né, de dirigentes que já foram Ogã também, né? Foram Ogã e hoje dirigem casas. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Lembrando que Ogã, ele é um médio dentro da Umbanda. E vou dizer mais que isso. Aliás, ser Ogã é um cargo importantíssimo dentro da Umbanda, tanto que ele faz parte do nível sacerdotal, né? O Ogã está ali no nível dos sacerdotes da Umbanda. Sim, num calão, num calão inferior, mas ele faz parte, né? Então você tem lá o pai de santo, né, que é o dirigente da casa, você tem os pais pequenos e você tem os Ogãs, que merecem o mesmo respeito, né? Por eles fazer parte ali no momento da gira de uma autoridade, podemos dizer assim, dentro dessa hierarquia da Umbanda, né? Então o Ogã, ele merece sim muito respeito. Então a gente precisa tratar o Ogã de Umbanda com muito carinho e com muito respeito, como se trata
pai de santo, mãe de santo, pai pequeno, mãe pequena dentro do terreiro, né? Isso é muito importante, porque a gente vê muitos relatos de que muitos não dão essa importância aos Ogã, que é a importância que eles têm dentro do terreiro, né? O Ogã é uma comunicação, ele tem uma comunicação direta com os orixás, com as entidades espirituais, né? Com os guias espirituais. Os guias, quando chegam na Umbanda, eles saúdam os Ogãs, né? Junto com os seus atabaques. Eles são saudados, né? Eles saúdam o Ogã. Então, ele é uma autoridade dentro do terreiro também e precisa ser muito bem respeitado, né? A ele cabe ativar as energias vibratórias. Então, aos Ogã cabe ativar as energias vibratórias, sabendo que o momento certo de entoar cada canto, né? E também cabe aos Ogãs as regras principais do terreiro, certo? Bom, como eu falei, ele é uma autoridade de segundo ou terceiro escalão dentro do terreiro. E a ele se faz também essas saudações, né, as reverências, né? Como eu citei aqui, que as entidades fazem quando chegam ao terreiro. Os filhos de santo também devem fazer essa mesma saudação aos Ogãs. Pode-se afirmar que o Ogã é um sacerdote de louvor aos orixás, né? Então você tem lá o sacerdote de Umbanda, que é o pai, né, ou a mãe de santo, né? E você tem o sacerdote de louvor, que são os Ogãs, né? Eles são sacerdotes de louvor aos orixás, de louvor aos guias espirituais, né? As entidades espirituais. É muito bonito, né? E são coisas que às vezes a gente não fala dentro dos terreiros, né? A gente não se deixa perceber essa função tão importante que tem os Ogãs dentro do terreiro. Os Ogãs devem ter um preparo espiritual para fortalecimento no exercício de sua função. Cada casa tem o seu ritual, como eu já acrescentei aqui, né? Mas esse fortalecimento espiritual, esse preparo espiritual, né? Assim como se prepara os filhos de santo para a gira, o Ogã também precisa ser preparado para assumir essa função linda que é de tocar e cantar para as entidades espirituais. Bom, assim o Ogã deve ser valorizado, né? Deve ser respeitado dentro do terreiro de Umbanda, como são, por exemplo, os pais de santo também pequenos, como eu já coloquei aqui. Geralmente na Umbanda não tem divisões de função de Ogã, né? Esse Ogã só pode fazer isso ou esse Ogã só pode fazer aquilo. Normalmente o Ogã, ele ocupa todas as funções que lhe cabe dentro de um terreiro de Umbanda. É lógico que você tem aquele Ogã que não tem o dom de cantar, mas ele tem um dom maravilhoso de tocar. E você tem aqueles que têm essas duas funções, digamos assim, de cantar e tocar. Mas mesmo aquele que não canta, que só toca, ele precisa estudar, ele precisa se preparar e ele precisa perceber o que está acontecendo na gira, né? E ter essa comunicação direta também com os guias espirituais, tá? O Ogã, na verdade, ele é um zelador dos instrumentos, né? Deve cuidar, ele deve zelar por instrumento, deve afinar os instrumentos, ele deve limpar, né? Fazer a manutenção desses instrumentos. Ele deve rezar com os instrumentos, principalmente com os atabaques consagrados, né? E ele deve também participar dos rituais de consagração dos instrumentos dentro do terreiro de Umbanda, né? E também firmar, principalmente para os atabaques, né? O atabaque, ele é um instrumento de percussão, né? Dentro do terreiro, como todos os outros demais instrumentos que nós vamos falar aqui. Mas ele tem um foco muito principal, né? O atabaque consagrado, ele representa ali os próprios orixás, né? O atabaque consagrado, ele passa, na verdade, a ser
naquele momento de ritos, né, dentro do terreiro de Umbanda, um orixá, né? Um orixá representado através do atabaque. Mas nós temos outros instrumentos que também podem compor a curimba, né? São vários instrumentos que podem compor a curimba, como por exemplo um agogô, um afoxé, um birimbau, uma caixa, um chocalho, né? Um ganzá, né? Um pandeiro, um reco-reco, né? Um repelico, um surdo, um bongô, né? Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, né? A gente não pode confundir com, por exemplo, uma bateria de escola de samba. Não é isso, né? O que eu estou querendo dizer é que esses instrumentos também podem ser utilizados dentro do terreiro de Umbanda, né? É lógico, de uma coisa mais harmoniosa, uma coisa que não vai virar um show, mas que vai virar algo que realmente vai trazer essa questão vibratória, né, para dentro do terreiro, né? O que não pode, é lógico, ter esse monte de instrumentos, né, que vai atrapalhar a concentração, né, a vibração dos médios de incorporação, tá? Mas você ter um desses instrumentos que podem acompanhar o atabaque, não tem problema nenhum, tá? Tem outros instrumentos, como por exemplo, instrumento de corda, né? Por exemplo, um violão, né? Pode. Um violino, pode, né? E é tão bonito, por exemplo, uma gira de ciganos e ciganas, né? Onde você tem, junto com os atabaques, um instrumento de corda que acompanha, né? Fica muito bonito, né? E não atrapalha em nada em questões vibratórias, né? E nem na questão da incorporação, né? Da concentração, melhor dizendo, né? Fica muito bonito. O atabaque, ele tem a função principal, né, em relação aos instrumentos dentro do terreiro de Umbanda. A palavra, né, atabaque, como eu sempre falo aqui, eu sempre procuro buscar a origem da palavra, al-tabak. Al-tabak é uma palavra em árabe que significa prato. Olha só, significa prato. O atabaque, na verdade, ele é um tambor, né? Um tambor que tem uma forma de um cilindro, né? E que tem duas bocas, né? Uma boca maior do que a outra. A boca menor normalmente fica para a parte de baixo, a boca maior a parte de cima. E a parte de cima, essa boca maior, ela é tampada com couro, que pode ser couro de boi ou até mesmo couro de bode, né? E é esse couro que vai dar todo o som especial aí nos toques, né? Pelas mãos dos ogãs. O atabaque, ele na maioria das vezes é tocado com as duas mãos, né? Principalmente nos terreiros de Umbanda se toca muito o atabaque somente com as mãos, mas nada impede de você, o ogã, tocar o atabaque com uma baqueta, né? Ou com vara. Alguns tocam com duas baquetas, né? Ou com duas varas, ou com uma baqueta e uma mão, né? Ou uma vara e uma outra mão, né? Normalmente nos terreiros se usam essa varinha, né, que eu estou citando aqui, que é tirada da goiabeira ou da arazazeira, né? São varas mais, digamos assim, especiais para esse toque do atabaque, né? Mas na Umbanda, normalmente se toca o atabaque somente com as mãos, tá? A quantidade de atabaque vai muito de cada casa. Normalmente, no máximo 3 atabaques e cada um deles com tamanhos diferentes, né? Isso ajuda na sonoridade, né, nos toques do atabaque, né?
Mas pode, por exemplo, ter um atabaxol, dois atabaxol, até mais que três. Mas o que é importante é que até três dá uma harmonia melhor, né, na questão vibratória aí das incorporações, né? Isso fica bacana. E a sua principal função, né, a função do atabaque é chamar as entidades, né? Eu coloquei o exemplo aqui do que o meu pai tocava para chamar o povo, né, as pessoas, né, para vir para os trabalhos, né? Mas a função principal do atabaque é ajudar aí na incorporação dos médios, né? Ele vai fazer com que chame aí as entidades, né, para os trabalhos de Umbanda. E também serve para animar, né, os trabalhos, para a dança das entidades, dança dos orixás, né, dança dos guias espirituais, né, e até mesmo para quem está dentro do terreiro, para os filhos de santos, né, que também tem as suas danças, né, dentro do terreiro. Então, o atabaque ele tem essa função principal, que é de chamar as entidades espirituais, de animar, né, as giras com as danças, né, e também da desincorporação, né, no momento em que as entidades se retiram, os atabaques também ajudam aí nessa questão da vibração, né, da retirada das entidades espirituais. Quero aproveitar também para poder indicar um livro bem bacana sobre esse tema que nós estamos trabalhando hoje, que fala sobre os Ogãs, né? O livro chama O Livro Básico dos Ogãs. O Livro Básico dos Ogãs, o autor é o Sandro da Costa Matos, né? É um livro bem bacana, uma linguagem bem fácil, né? Uma leitura bem gostosa de fazer. É um livro que tem mais ou menos 130 páginas e traz aí basicamente algumas informações sobre essa função tão importante dentro do terreiro, que é de ser um Ogã, ok? Bom, esse foi o tema escolhido, né, para esse 8º encontro, falar sobre os Ogãs, da sua importância, da sua ligação com os instrumentos litúrgicos, dos rituais de Umbanda, né? E falar principalmente da sua posição de autoridade dentro dos terreiros de Umbanda, né? Isso é muito importante. Na verdade, como eu falei no início, foi um encontro de homenagem a essas pessoas ilustres dentro do nosso terreiro, que vai abrilhantar os nossos trabalhos e alegrar os nossos trabalhos. Axé a todos os Ogãs que eu conheço, os Ogãs que eu não conheço. Que Deus, nosso Pai Oxalá, abençoe a cada um de vocês para continuar firme nessa missão que vocês receberam, que é de alegrar os rituais de Umbanda. Axé e meu saravá a todos. Gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal Caminhos pela Umbanda, e também que vocês possam estar escrevendo aí, mandando mensagem para nós, né, sobre os temas, dando sugestões. Também podem fazer as suas críticas, seus elogios, né, sobre o nosso podcast, e que vocês possam estar também interagindo com a gente. É sempre um convite aberto para quem quiser falar das suas experiências, dos seus caminhos pela Umbanda. Escreve aí para nós no nosso e-mail, a gente vai entrar em contato com vocês, né? E aqueles que quiserem ser entrevistados, quiser falar, quiser dar os seus depoimentos, os seus testemunhos pelos caminhos pela Umbanda, a gente agenda aí um horário e a gente grava para a gente poder estar postando aqui no nosso podcast, ok? Lembrando, o nosso e-mail é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. Então é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com.
O número 2 é em número mesmo, tá? Não é por extenso, é o número 2 que vai aí no meio do e-mail, ok? Então, estamos à disposição de quem quiser entrar, aliás, de quem quiser interagir com a gente, beleza? Saravá a todos, com muita saúde e paz.